Eu não posso falar das outras pessoas, mas eu percebo que tenha sido até bem acolhedora, né? Tudo tem muito a questão de se eles sabem quem você é, se eles sabem a tua procedência. Como eu falei, o finlandês não confia fácil, então realmente você tem que vir com... Alguém tem que conhecer você, a sua história, o seu trabalho no Brasil, o seu trabalho em missões. Não dá para você começar a fazer missões na sua vida aqui na Finlândia. Você tem que ter tido uma história, uma trajetória anterior. Eu só pude ser enviada pela Missão Vida em Foco porque eu tive 12 anos de serviço na Missão Vida em Foco, Sim. né, com as crianças vítimas de violência. Então eu tenho um respaldo para poder falar e estar aqui. Então assim, você dentro do seu contexto, você tem uma história que você está construindo. Então faça isso com excelência, faça isso com dedicação. Né? Se você tiver tempo de fazer um curso, faça um outro curso técnico, um curso de enfermagem, um curso, qualquer área que Deus te despertar a mais, porque você vai precisar de um pouco mais, não vai ser simplesmente conhecimento da Bíblia, né? Ou você vai precisar de um pouco mais, né? Muito bem. De alguma ferramenta a mais para te ajudar nesse campo missionário. Agora eu queria poder te falar um pouquinho sobre a realidade do que a gente está fazendo aqui. É Muito possível? bem. Fique à vontade. Tá bom, eu queria contar a historinha, sabe? Eu vou vender meu peixe. Muito bem, a gente está aqui para ouvir. Pronto. Como eu falei para você antes, né? Há alguns anos atrás, Deus me despertou para essa questão da Europa e a situação dos refugiados. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Mas sabe uma coisa que você guarda no coração, né? E nem fica pensando muito sobre aquilo, eu não ficava muito pensando sobre aquilo. Quando eu vim para cá, uma realidade que eu vi bem de perto foi a realidade dessas pessoas, dos refugiados, dos imigrantes, porque eu também sou imigrante aqui. Sim. Eu também estou enfrentando os mesmos desafios que eles, que é da adaptação, o desafio do idioma. E eu fui para... A primeira coisa que a gente faz aqui que é chamado um programa de integração. Quando você é refugiado ou imigrante e você está legalizado no país, você tem direito a estudar o idioma gratuitamente no país. O Certo. governo ele viabiliza isso, então é aquilo que é chamado de período de integração. Meu período de integração, ao todo, serão 3 anos. Então, esse meu Uau. primeiro ano é um ano totalmente voltado para a questão do idioma, para aprender o idioma. E a minha sala de aula, mais ou menos uns 20 alunos, 20 colegas, e somente eu cristã, né? Somente eu falando português, ninguém mais falava português. Só um rapaz que falava espanhol, que era da Guatemala, mas todos os outros ou falavam árabe ou falavam inglês. E Sim. aí eu comecei a convidá-los para ir à igreja. Você me pergunta como eu conseguia fazer, eu acho que era mímica, eu não sei, o tradutor, usava o que eu tinha, a ferramenta que eu tinha, né? E, e Deus dá graça. E aí, quando a gente começou a convidar, eu percebi que essa igreja que a gente estava indo, eles não tinham experiência de trabalhar com estrangeiros. Eles sabem trabalhar bem com finlandeses, mas eles não Certo. sabem trabalhar com imigrantes ou refugiados. Eles nunca tinham feito nada para esse público. E Sim. aí isso ao ponto assim até da recepção, do acolhimento ser bem frágil, ser difícil para eles por causa da timidez, eles não sabiam como fazer isso. Então eu senti que eu poderia, eu fui visitar uma das pessoas da igreja, uma irmã da igreja em fevereiro, e aí eu peguei e disse assim para ela, olha, eu queria vir para cá porque eu sinto que a gente poderia fazer alguma coisa por essas pessoas, pelos refugiados, pelos imigrantes. Eu quero levar meus amigos de escola para a igreja, mas a igreja não está pronta para acolher eles, né? Eu queria que a gente pudesse orar sobre isso, para que a gente pudesse fazer alguma coisa. E aí nós oramos, só que aí quando terminou a oração, ela me disse, Misa, isso foi em fevereiro, ela disse, em dezembro eu recebi um casal dos Estados Unidos Sim. que deixou uma oferta de US$ 400 e eles disseram que essa oferta era para ser usada para se nós fôssemos trabalhar com refugiados e imigrantes. Então, assim, foi algo que muito... Hã?
Deus preparou tudo, até o dinheiro para fazer isso. E aí nós mandamos uma correspondência para a liderança da igreja local, pedindo autorização para fazer um trabalho no escritório, que é onde Sim. a gente realiza semanalmente agora o café missionário. E aí é um local que a gente prepara, um ambiente mais leve, um ambiente de acolhimento, em que a gente oferece, e a gente deixa portas abertas, a gente convida as pessoas do bairro, a gente convida quem quiser tomar café com a gente, tomar chá, e a gente vai conversar, a gente vai aprender o finlandês juntos, porque eles vêm com muita vontade de conversar, de fazer novas amizades. Muitos imigrantes e refugiados são muito solitários, não têm novos amigos, e para eles é muito bom ter novos amigos, né? E não existe melhor forma de você apresentar Jesus, que é seu melhor amigo, quando você também é amigo de alguém, né? A melhor forma é você se tornando amigo dessas pessoas. E aí mostrando o seu coração. Depois que você mostra o seu coração, aí eles se abrem para ouvir, né? E aí nós já temos tido a oportunidade de vivenciar algumas coisas muito interessantes, de conhecer histórias muito marcantes, de pessoas que são verdadeiros sobreviventes, né? Uau. Alguns cristãos que vêm de histórias de muitos traumas, que precisam realmente de um suporte da igreja, que precisam ser acolhidos. Por exemplo, tem um jovem, eu não posso citar nomes, mas tem um jovem que ele é do Afeganistão, que ele tem 22 anos. Quando ele Sim. morava no Afeganistão, o pai dele era político e foi assassinado pelo Talibã. A Uau. mãe dele era professora, e só que a mãe dele já tinha se convertido ao cristianismo, e só que ela tinha diabetes, então ela foi ferida e ele levou a mãe para o hospital. Isso ele tinha 16, 17 anos quando isso aconteceu. Quando ele levou a mãe dele para o hospital, porque a mãe dele era cristã, ela não foi atendida. Foi negado o atendimento para ela e Caramba. ela veio a falecer nos braços do filho porque ela era cristã, porque ela professava a fé em Cristo. Então esse jovem ele chegou aqui na Finlândia sozinho há alguns anos atrás. Ele mora numa casa com vários outros refugiados, mais ou menos 150 refugiados que moram na casa que ele mora, nesse abrigo. E ele é uma pessoa que sofre até hoje com traumas, né? Que tem depressão, que precisa de apoio, sabe? Que precisa ser acolhido numa nova família. Ele sente falta de ter uma família, porque ele não tem mais ninguém no mundo. Ele não tem irmãos, ele não tem pai, não tem mãe, não tem primos, todos morreram. Poxa. E aí, qual é a família que ele pode encontrar se não for a família em Cristo? Então, assim, esse momento que a gente está construindo, e ele está nesse processo de construção, dessas portas abertas, esse café gostoso que a gente está. E isso o nordestino faz muito bem, né? Eu só não fiz tapioca ainda porque não teve jeito, mas eu tô doida para fazer uma tapioca. Né? Esse acolhimento que o brasileiro faz tão bem, sabe? Isso está ajudando muito e está sendo uma porta de missões muito interessante. E está contagiando as outras pessoas da igreja que não tinham vivência e tinham até um pouco de preconceito, dificuldade de como conversar, de como se aproximar, de como demonstrar o amor em Cristo, né? Isso tem sido assim, tem sido todas as quintas-feiras, tem sido momentos muito prazerosos. Nós temos a semana passada, agora, a gente pôde entregar uma Bíblia para um jovem que é muçulmano, ele recebeu a Bíblia em árabe, né? Sim. Então, cada vida dessas é muito preciosa e são histórias muito especiais. Então hoje o teu trabalho está, assim, o que Deus tem colocado diante de você é mais esse trabalho com os refugiados. Sim, sim, E tem muito a ver com a sua formação. Você é assistente sim. social, né, no Brasil. Isso, tem Aí muito você a ver não com pode isso. atuar ainda com assistente social, né? Não, não posso, e nem sei se vou atuar como assistente social, porque tem questão da validação, Tem que tem praticamente fazer uma outra faculdade, burocracia. né? Exatamente. Mas isso não me assusta. Eu só estou Sim. perguntando a Deus assim, Senhor, é isso E que o é Senhor isso, quer? né? É. Isso não me assusta, não. Que cearense é bicho corajoso. É.